Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa do batismo do Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 16, 21 a 22. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, comemoramos hoje a festa do batismo do Senhor, esta festa que marca o encerramento do tempo do Natal. A partir de amanhã começará o tempo comum, que será interrompido quando começar a Quaresma, no dia da quarta-feira de cinzas, que neste ano cai no dia 5 de março. João Batista foi o primeiro profeta que começou a batizar as pessoas, tanto assim que perguntaram a ele se ele seria o Messias. E o que São João Batista estava querendo ao batizá-las? Mergulhando-as na água, simbolizava o perdão dos pecados e, pondo a cabeça para fora, o início de uma nova vida. Este batismo de João foi apenas uma prefiguração do batismo que Cristo iria instituir. O batismo de João não produzia realmente o efeito desejado, isto é, o perdão dos pecados e o início de uma nova vida. Desde que Adão e Eva cometeram o pecado original, todos nós nascemos com este pecado e a natureza humana ficou inclinada ao pecado. E como o pecado fere a Deus e Deus tem uma dignidade infinita, o ser humano ficou numa situação que não podia mais sair, pois não há nada que podíamos fazer para reparar um pecado cometido contra Deus. A única solução seria Deus tomar iniciativa e nos perdoar de alguma forma. E Deus fará isso morrendo por nós na cruz. Cristo, ao morrer na cruz, agradará tanto o Pai que gerará um banco infinito de graças, e estas graças serão canalizadas nos 7 sacramentos que ele criou. Por isso, há uma bela imagem de Cristo na cruz e dela saindo 7 rios, que são os 7 sacramentos. O primeiro sacramento será o sacramento do batismo, e ele será importantíssimo, pois através dele recebemos a graça do perdão do pecado original e voltamos a estar unidos a Deus. O que é o batismo, então? O batismo é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem os seguintes e extraordinários efeitos. Primeiro, apaga o pecado original e, com isso, nos reconciliamos com Deus, voltamos a estar unidos a Deus. Segundo, perdoa todo o dano ocasionado pelo pecado. Todo pecado cometido contra alguém provoca um dano no próximo que precisa ser reparado. Cristo, através do batismo, nos absolve não só do pecado, como também desta reparação. Terceiro, imprime na alma o caráter. O caráter é uma marca na alma. Utilizando uma imagem, é a marca de Cristo, o JC, de modo tridimensional, formando como um reservatório que permitirá acumular graças. Quarto, eleva-nos à ordem sobrenatural, tornando-nos realmente filhos de Deus. Antes do batismo, a distância entre nós e Deus é tão grande que não podemos ser chamados de filhos de Deus da mesma forma que não chamamos uma formiga de filha. Com o batismo, Deus nos eleva sobrenaturalmente a tal altura que podemos ser chamados de filhos, assim como há pessoas que chamam os cachorros de filhos, pois a distância entre nós e os cachorros já é bem mais próxima.
Esta elevação à ordem sobrenatural, esta elevação ao estado de filhos de Deus, é para toda a eternidade. Quinto, torna-nos aptos para receber os outros sacramentos que irão nos ajudar a buscar a santidade e vencer o pecado. Sexto, a nossa alma passa a ser morada de Deus, morada da Santíssima Trindade. O amor que Deus nos tem é tão grande que, com a graça do batismo, Deus passa a fazer morada dentro da nossa alma. E será assim sempre que estivermos em estado de graça, isto é, sempre que permanecermos na graça de Deus. Perdemos a graça de Deus quando cometemos um pecado mortal. Mas se pedimos perdão dele na confissão, voltamos a estar em estado de graça. O batismo que João realizava não produzia nenhum efeito que dissemos acima, pois ainda não comunicava a graça. Simbolizava apenas que, a partir de Cristo, ele seria o sacramento que nos daria a graça inicial, que apagaria o pecado original e nos tornaria filhos de Deus e porta para os outros sacramentos. Que lição nós podemos tirar de hoje? Vejam a importância do batismo. Que a festa de hoje e o entendimento do seu valor nos leve a querer que as crianças sejam batizadas o quanto antes para receber todas estas graças e, sobretudo, para ter Deus morando no seu coração. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.